Amém, meus irmãos? Amém. Nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos alegres com Jesus? Que maravilha, né? O Senhor nos deu mais uma oportunidade. Obrigado, Pai. Pensei que o jovem estava muito calor, esse negócio para pensa pura. Irmãos, para que vocês estão no seu assento, abram suas Bíblias em Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Adoramos Jesus. Filipenses, o capítulo 2. Glória a Jesus. Deus. Capítulo 2, versículo 5. Hoje, culto de ensino, quarta-feira, né? Quarta-feira, 12/6, culto de ensino. E nós vamos aprender mais com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. À medida que você for achando, vai dando um brado aí. Gente procurando ali aí. Aleluia. Amém? Lembra? Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Glória a Jesus. Deixe tomar seus assentos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus colocou algo em meu coração, meus irmãos, e nós vamos falar nesta noite acerca de compromisso e comprometimento. Louvado seja Deus. Quantos sabem qual é a diferença de compromisso e comprometimento? Louvado seja Deus, como o pastor Robson diz sempre, né? É lançar os chapéus, e se não cabe na sua cabeça, não fique nervoso comigo. Se couber, põe na sua cabeça e conserte-se com o seu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero pedir que o Ramon já abra sua Bíblia em Mateus 16, 24. Cristiano, abra sua Bíblia em Mateus 8, 19 e 20. Fique no óleo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele recebeu um compromisso de deixar o céu e vir aqui na terra salvar um povo. Amém? Amém. E ele fez assim a vontade do Pai. Ele deixou o seu lugar santíssimo, ele deixou a sua glória, ele abriu mão de tudo. A palavra vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele negou a sua condição de Deus, ele negou a sua glória para estar no nosso lugar. Ele recebeu um compromisso e ele foi comprometido com o seu compromisso. Eu vou já dizer para os irmãos qual que é a diferença do compromisso e o comprometimento. O comprometimento, ele vai muito além do compromisso. É quando você põe amor naquilo que você recebe como ordenância a fazer. Aleluia. É quando eu recebo uma ordenância e eu vou colocar um sentimento em cima daquilo. Então eu vou colocar aquilo em primeiro lugar e sobre quaisquer circunstâncias. Se eu vou fazer algo, eu tenho que me dedicar àquilo que eu vou fazer. E se um falar e se o outro falar, não vou me importar para que os outros falem. Eu vou negar a minha vontade porque eu fiz um compromisso. Se eu não for comprometido com esse compromisso, de nada adianta. Porque louvado seja Deus, se eu recebo um compromisso de estar em segundo lugar na direção de alguma coisa, como é o caso dessa congregação no dia de hoje, louvado seja Deus, se eu não executo com amor, eu estou sendo anátema. Em vão tem sido o meu trabalho, porque eu recebi de Deus um chamado, eu recebi de Deus uma ordenância. Eu tenho que colocar um sentimento de amor em cima daquilo. Não importa quantas pessoas vão dizer, que já disseram para mim, muitas pessoas já chegou em mim e disse que eu estou sendo até fanático, não agora, mas um pouco de tempo atrás, que eu estou sendo fanático, que não é assim, que tem que botar outras coisas também como prioridade, né?
Eu quero dizer, meus irmãos, quando recebemos uma ordenância, se nós não somos capazes de fazer, melhor é nós dizer não. Porque se eu não faço com amor, ainda mais sendo para Deus, se eu não faço para Deus com amor, melhor que eu não faça. Porque se fazemos de qualquer maneira, Ele não recebe. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer, se você tiver algo contra o seu irmão, e você trazer uma oferta, vou começar do começo, se você trazer uma oferta a Deus, chegando no altar para depositar, você lembrar que tem algo contra o seu irmão, não oferece, que Deus não recebe. Deixe no altar, volta, conserta com o teu irmão e vem oferecer. Então o que nós oferecemos para Deus tem que ser com sinceridade, tem que ser do nosso coração. Amém? Quem foi que eu pedi para ler Mateus capítulo 16? 24 ao 26, Vasco. Louvado seja Deus. Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, a palavra é muito forte quando nós vamos aprender nesta noite que o Evangelho não é ganhar. Muitas vezes nós recebemos uma unção ou nós recebemos uma oportunidade para fazer alguma coisa dentro da casa de Deus e nós intentamos em nosso coração que nós crescemos, pois agora eu tenho uma função que é maior que a função do meu irmão. Está enganado. Cada vez que recebemos um cargo, nós diminuímos mais. Se isso não acontecer, nós não recebemos esse cargo. Nós recebemos só o nome desse cargo sobre a nossa vida. Porque o Evangelho de Cristo é perda. Eu vou falar de novo. O Evangelho de Cristo é perda. Nunca foi ganho. Glória a Deus. Jesus, quando ele deixou o céu, ele tornou-se inferior à sua condição anterior. Quando ele veio aqui nessa terra como homem, a palavra de Deus vai dizer em João 1 lá que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quando o verbo se fez carne, ele deixou a condição de Deus. Ele se tornou-se como eu e você. E para ele ter aquela unção de Deus sobre a vida dele, Jesus ele orava o tempo inteiro. Aí ele vai dizer lá na frente que se nós tivéssemos fé, nem que seja um pouquinho só, nós fazíamos as mesmas obras e até maiores ainda. Mas isso nós precisamos levar a vida que ele levou. Quantos aqui estão dispostos a isso? Glória a Deus. Será que nós estamos dispostos a trabalhar o dia inteiro e virar a noite orando? Porque eu vejo em muitas passagens na Bíblia onde Jesus passara o dia inteiro com grandes multidões, cercado de pessoas, pregoando a palavra, andando, não era de carro não, andando mesmo, ia pregoando a palavra de Deus. Aí quando chegava o final do dia, ele dispensava a multidão, ia para o monte orar. Quantos estão dispostos a isso? Será que nós estamos negando a nós mesmos pelo amor de Cristo, pela incumbência que Ele nos deu? Ou será que pensamos que fomos chamados para ir para o céu e ganhamos essa condição sentadinhos sem esforço algum? Porque a graça é algo que veio sobre as nossas vidas e nós ganhamos, mas não foi de graça. Foi pago um preço muito alto para essa graça. Então, meus irmãos, num dia de hoje, um culto como esse, é para nós lembrarmos para que fomos chamados. É para nós sermos lembrados quem somos. Quem sou eu? Se eu voltar um pouco atrás, alguns anos, e eu for olhar a minha vida lá, eu não vou me reconhecer mais. Porque hábitos que eu tinha, eu não tenho mais. Como o jovem Ramon acabou de ler aqui, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, meus irmãos, tomar uma cruz não é nada fácil. Seguir a Jesus também não é nada fácil. Porque não temos assim uma promessa em valores para recebermos. Não temos uma promessa assim que vamos receber uma vida confortável. Não temos uma promessa que vamos ganhar muito dinheiro. Não é esse o objetivo. Mateus 6,33 vai dizer para nós intentarmos para a obra. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, meus irmãos, não implica em dinheiro, não implica em vida farta, em vida confortável, implica em Deus prover na sua vida tudo que você necessita. Não adianta nós queremos entesourar em nosso coração, não, eu vou me dedicar a obra porque daqui a pouco estou andando de carro novo. Não, meus irmãos, pode acontecer? Pode. Isso é consequência do seu esforço. Eu posso aceitar a Jesus hoje, daqui um mês está pregando? Pode. É consequência do seu esforço. Eu posso aceitar Jesus hoje, daqui 10 anos eu temer ter uma oportunidade? Pode. É consequência do seu esforço. Então tudo aquilo que você querer fazer com o seu coração, pôr o seu sentimento naquilo que você vai fazer, vai ter êxito, meu pastor. Você vai crescer naquela função que você está fazendo. E se hoje eu passo uma luta com facilidade e eu sou obediente a Deus, amanhã eu vou ter mais facilidade ainda de passar por essa luta. Se hoje eu tenho uma luta, eu acho difícil, e eu começo a viver uma vida relaxadamente diante de Deus, amanhã aquela luta já vai ser impossível, aquela barreira vai ser impossível de eu transpor ela. Então, quando recebemos algo da parte de Deus para fazermos, colocamos o nosso coração, porque onde está o teu coração também está o teu tesouro. Diz a palavra de Deus. E nós viemos aqui hoje aprender, meus irmãos, sobre compromisso, sobre comprometimento e sobre os valores adquiridos na obra de Deus. Os valores é perda. Você vai sempre perder para que o reino ganhe. Cristiano, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Fala de boca parte de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. 19 diz assim: E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Deus te abençoe, Vasco. Aleluia. Viu aí qual que é a promessa para quem quer seguir Jesus? Eu quero seguir Jesus porque eu vejo o pastor de carro novo. Ele que não trabalha não para ver se ele vai ter um carro novo. Ele que não trabalha não para pagar passagem para ver se a financeira não vem cá e busca de volta. Meus irmãos, nós que estamos na frente da obra, não somos diferentes de nenhum de vocês. A diferença é que nós procuramos na palavra de Deus algo que nos fortalece, algo que nos faz ser contínuo na obra do Senhor. Quando alguém chega perto do Senhor, Senhor, eu vou te seguir, ele já fala logo a condição. Não é que Jesus não teria condição de ter uma casa, não era isso. É que Jesus era um missionário que vivia viajando. Não se pode um missionário carregar uma casa na cabeça. Então ele dizia, olha, até as raposas têm ninho, tem covis, as raposas têm ninho, ou vice-versa. Louvado seja Deus, mas o filho do homem não tem. Louvado seja Deus, não é que você não vai ter nada na vida, é que você não pode se agarrar a este mundo. Glória a Deus. É que você e eu não podemos amar a este mundo. Porque quem ama este mundo ficará neste mundo. Se Jesus viesse hoje, quantos ficariam felizes, meus irmãos? Aleluia. Quantos de nós ficariam felizes se Jesus voltasse hoje? Nós precisamos tentar de subir feliz com Ele. Porque quem vai ficar aqui não vai ficar feliz. Vai ficar triste. Vai ficar com uma vida sofrida. Ainda que no começo seja algo aparentemente bom e prazeroso, mas logo vai descobrir
que sem Jesus é impossível. Então vamos entesourar no nosso coração. Louvado seja Deus que o Senhor é conosco o tempo todo e que a promessa é morar no céu. Louvado seja Deus. Eu quero pedir que o nosso pastor abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5 e a Lídia abre em Filipenses capítulo 4. Louvado seja Deus. Santo Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O reino do céu nos espera, meus irmãos. O reino dos céus está adornado. Amém. Lucas 5, verso 10 e 11. É a proposta que nós vamos, continuando ainda com proposta que queremos receber de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus te abençoe, meu pastor. Viu mais uma promessa aí, meus irmãos? Alguém que tinha uma atividade financeira, quem sabe bem sucedida, agora encontra com Jesus e ele recebe uma proposta. Agora tu vai pescar homem. Olha só para isso. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:27 que Deus usa as coisas loucas da vida para confundir a sábia. Eu imagino no meu entendimento que essa é uma proposta louca da vida. Mas aquele que segue Jesus não tem nada a perder deste mundo. A palavra que nós acabamos de ler, que o Ramon acabou de ler nesse instante, também falou que quem perder a sua vida, achá-la-á. Ou seja, quando nós adquirimos a Jesus como o nosso mestre, encontramos Jesus como o nosso mestre, nós precisamos perder muita coisa da vida que temos. Nós precisamos perder a natureza do velho homem. Nós precisamos perder os velhos hábitos. Nós precisamos perder os velhos costumes. Algumas pessoas perdem rapidamente. Outras pessoas passam a vida dentro da igreja com os mesmos hábitos. Se eu falava mal dos outros, eu passo a vida inteira dentro da igreja falando mal dos outros. Se eu era uma pessoa que eu muitas vezes fumava lá fora, eu vou continuar fumando escondido, achando que está se escondendo de Deus. Se eu tomava um gorozinho, eu vou continuar tomando escondido, né? A palavra do Senhor vai dizer que se nós cavarmos um buraco, entrarmos dentro e aterrarmos, os olhos dele vão nos ver lá debaixo da terra. A palavra vai dizer que Deus, ele ouviu a oração de Jonas dentro do bucho do peixe, lá no fundo do mar. Então não há nada que possamos esconder de Deus. Se não há nada que possamos esconder de Deus, então o que nós precisamos fazer é fazer as coisas direitinho. Por que que ele diz que o dia tem 24 horas e os filhos da luz, os filhos das trevas preferem andar de noite para que as suas obras não sejam vistas? Porque estão sempre ocultando o que faz. Eu vou fazer algo ali escondidinho, louvado seja Deus, porque ninguém está vendo. Então são os filhos das trevas que estão dentro da igreja, louvado seja Deus, se passando por trigo, quando na verdade é joio. Parece-se com crente, veste-se com crente, fala como crente, mas se você for buscar o histórico deles, você vai ficar assustado. Meus irmãos, nós precisamos aprender hoje, não é amanhã não, é hoje. Se nós não se consertarmos diante do nosso Deus, nós vamos ficar aqui na terra. Nós vamos ficar aqui, meus irmãos, para participar de um banquete quentíssimo, onde o camarada vai sentar na brasa, onde ele vai tomar banho no tacho quente, fervendo, com fogo e enxofre. Nós precisamos intentar no nosso coração o que nós queremos de fato. Nós queremos obedecer a Deus aqui na terra para viver uma eternidade com Deus. Viver aqui na terra muitas vezes uma vida de até 80 anos bem sofrida, bem castigada pelo calor, pelo sol, por enfermidades, por lutas, por afronta, ou passar a eternidade sofrendo.
A nossa glória não é neste lugar. Louvado seja Deus. A nossa glória, o nosso tempo aqui na terra, meus irmãos, está se findando. Como nós vimos no estudo que acabou de acabar agora, do Daniel, nós estamos na 69ª semana. Falta uma semana de Deus para o povo aqui na terra. Não é tempo de você e eu e nós pensarmos em se consertar. É tempo de nós abandonar a velha prática, o velho homem, imediatamente. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus também vai falar, meus irmãos, de dois caminhos: o caminho estreito e a porta larga. Eu não quero discordar da palavra, mas eu quero acrescentar um conteúdo em cima desse versículo. Louvado seja Deus, em que não há porta estreita, há porta adequada para você, sem o pecado. Aí quando nós vamos com toda a nossa arrogância, com todos os nossos costumes, com todos os nossos pecados, aí aquela porta não nos cabe. Por isso ela se torna estreita. Na verdade não é acrescentar, né? Dá um adendo aqui na palavra, como os nossos ensinadores nos falam aí. Não é acrescentar, é um adendo na palavra, né? Então quando nós vamos, do jeito que Deus nos trouxe a este mundo, a porta é adequada a nós. E quando nós vamos cheios de pecado, de coisas, aí a porta larga, porque passa tudo e qualquer coisa. A porta larga, ela passa a vaidade, ela passa a mentira, ela passa a fornicação, ela passa qualquer coisa que nós tivermos na nossa vida, vai passar lá, vai caber, para queimar tudo junto, meus irmãos. Não é essa vida que nós queremos. Quando nós levantamos as mãos para o nosso Senhor, nós recebemos uma senha, a qual só Ele sabe o número. E esta senha, a minha pode ser a próxima. Pode ser que a próxima senha ele chame José. Aí chega a minha vez. Aí vou eu me apresentar diante do nosso Deus, do mesmo jeitinho que eu estou. E como que eu estou hoje? Será que se fazemos uma retrospectiva da nossa vida, vamos encontrar alguma coisa que agrada a Deus? Não indo muito longe, mas pertinho mesmo, só no dia de hoje. Se nós voltarmos desde a hora que Deus abriu nosso olho pela manhã e passou o dia inteiro, e Deus vai anotando: tal hora o meu filho falou comigo, tal hora o meu filho me adorou com louvores, tal hora o meu filho apregoou a minha palavra, tal hora o meu filho estava clamando a mim pelo um irmão seu. Será, meus irmãos? Será que nós nos encaixamos dentro dessa fala? Será, meus irmãos? Nós precisamos, meus irmãos, vigiar o tempo todo. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós estamos numa corrida que vai dar no céu. E aquele que carrega bagagem, carrega peso, carrega coisa consigo, vai cansar no meio do caminho. Também tem um outro adendo: Jesus, ele virá as nuvens e não aqui na terra, e ele vai chamar bendito do meu Pai. Louvado seja Deus. Nós vamos subir, nós vamos receber, presbítero Elvis, meu pastor, uma unção de ir até Jesus. Agora imagine se eu tiver com uma tonelada de pecado, como que eu vou subir até Jesus? Como que eu vou encarar aquele grande dia? Porque a palavra de Deus diz que é um grande e terrível dia. Não vai ser um dia feliz, não vai ser um dia alegre, não vai ser um dia comemorativo. Vai ser um dia em que terá ranger de dentes e vai ter surpresa para muitas pessoas. Nós já ouvimos isso aqui várias vezes. Vai ter muita surpresa. A gente chega lá diante de Jesus e olhar e dizer assim: irmã Elza, você aqui, mas você não estava lá na igreja católica, e agora você está aqui no céu. Aí você vai ver muitos pastores voltando, aí você vai dizer: mas você não pregava a palavra de Deus, você não era tocha na terra,
irmão, será surpresa para muita gente. Por isso que a palavra de Deus diz para nós não julgar a ninguém. Talvez aquele pequenininho que você julga, mas aquele não é nem crente, você não sabe a intimidade dele com Deus. Você não sabe lá na madrugada o que acontece quando ele ou ela dobra o seu joelho. Quando ele ou ela se depara diante de Deus, a sinceridade que é. Aí você fala, mas se der uma oportunidade não sabe nem falar. Porque às vezes, meus irmãos, o chamado não é aqui, ó, microfone, está na frente. Tem pessoas que Deus dá chamados individual e diferente. Às vezes não, sempre. Se eu for cantar aqui, a igreja vai ficar vazia. Esse meu chamado não é. Se eu for cantar, todo mundo vai dizer, mas por que põe ele para cantar? Mas diante de Deus, meus irmãos, eu devo ter um outro valor que agrada a Deus. Aleluia. Aí você souber alguém, sobe aqui em cima para ter uma oportunidade e começa a gaguejar e nós começamos a julgar. Não, isso é porque não tem vida com Deus. Senão chegava lá e seria moleza. Não é moleza? Nunca, jamais. Se um dia subirmos aqui e for tranquilo para levar a palavra de Deus, para falar de Deus, nós precisamos nos examinar direito. É verdade. Porque você não vai falar do presbítero Elcio, que você vê todo dia, sabe a rotina dele, não. Nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar da maior autoridade, qual nunca houve uma parecida, nem parecida com ele. Nós vamos falar de alguém que tem todo o poder no céu e na terra, e debaixo da terra. Você vai falar com alguém que se tentar no seu coração de ressuscitar um cadáver, os seus ossos lá, vai fazer, como na visão de Ezequiel 37. Eu quero um exército inumeroso de pessoas que voltaram à vida, que se foram em pé. Então Deus, meus irmãos, Ele levanta o caído quando Ele quiser. Deus, Ele fortalece o cansado. Basta tão somente nós sermos sinceros a Ele. Que adianta eu aqui na igreja, eu dizer que sou crente, eu dizer que tenho uma vida com Deus, mas lá fora o meu testemunho ser desastroso? Que adianta eu ser uma coisa lá no meu trabalho, eu ser um resenhista, um piadista, que conta piadas indecentes, palavras profanas, para o mundo dar risada, e muitas vezes nos envergonhar, porque o inimigo é assim, meus irmãos. Você fala algo indecente, o mundo dá risada, aplaude quando você pensa que a graça vai acabar. Aí ele diz, mas você não é crente? Como é que fica a nossa cara? Mas você não é crente? Às vezes nós nos portamos, meus irmãos, diante das pessoas como as pessoas naquele momento. Às vezes estamos diante de pessoas que são promíscuas e nós nos portamos do mesmo jeito. A pessoa fala uma piada decente, não, eu vou falar uma maior. Ninguém deu risada não, quer ver? Agora todo mundo vai rir da piada que eu vou contar. Deus está olhando o nosso movimento aqui na terra. Verdade, aleluia. Eu costumo dizer sempre, meus irmãos, que a nossa estadia aqui é um ensaio para a eternidade. O que nós estamos ensaiando? Aleluia. Será que a vida que nós estamos vivendo aqui será de agrado para Deus? Diácono irmão João. Será que lá na minha casa eu sou exatamente o que os outros veem aqui na igreja? Ou será que eu sou valente dentro da minha casa? Ou será que quando alguém me fala uma palavra branda para desviar o furor, Provérbios 15, eu já vou com uma palavra dura para suscitar a ira? Precisamos ver isso. Ou voltando ao comprometimento, será que quando alguém nos incumbe de alguma coisa, eu não sou obrigado a aceitar, meu pastor. Eu não sou obrigado a alguém chegar aqui e falar, não, você vai trabalhar na portaria. Maravilha, terra, vou trabalhar na portaria. E eu vou fazer de qualquer maneira. Eu vou chegar atrasado na portaria. Eu teria que ser, entre aspas, o cartão postal da igreja. Mas o culto está passando, eu estou assim.
batendo papo, dando risada, olhando o movimento na rua. Às vezes as pessoas entram dentro da igreja, eu nem vejo quem entrou, eu nem percebo quem saiu. Precisamos colocar sentimento no nosso chamado. Se eu vou orar a Deus, eu vou orar com sentimento. Se eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus com sentimento. Eu vou colocar um comprometimento em cima daquele encargo que foi imposto sobre a minha vida. Meu horário é 7 horas, eu vou chegar 10 para 7. Esse é o relógio de crente, é assim. Quando dá 7 horas, já aqueceu o motor. Quando dá 7 horas, ele já orou, ele já afinou o seu instrumento, ele já fez o gargarejo da sua boca, já está pronto para poder adorar a Deus. Aleluia. Nós precisamos isso. Agora nós chegamos, meus irmãos, na oração de manhã, no domingo, a gente conta nos dedos. Não era necessário falar disso, meus irmãos, porque nós que somos líderes, que fomos chamados, precisamos ler a cartilha do nosso chamado. Cada grupo tem 2 líderes, dá para revezar, pelo menos um ou outro vai. Mas passa o mês inteiro, não aparece um líder. Não aparece um líder. Passa os 4 domingos. Não vê um líder, não vê um regente, não vê um outro regente, não vê um outro líder. Vamos para outro mês, passa tudo e repete-se a mesma coisa. Quando eu estou falando isso, podem cobrar de mim. Podem cobrar de mim. Estamos no momento como liderança, eu e nosso pastor Elvis. Se chegar no domingo e tiver nem eu nem ele, podem cobrar. Porque nós temos a obrigação de nos comunicar. Se eu não puder vir, meu pastor, não posso ir, senhor pode? Posso, maravilha. E eu acredito que com ele teria que ser a mesma coisa. José, eu não posso ir amanhã, você pode? Posso, maravilha. Estará representado o altar do Senhor. Então eu queria, meus irmãos, nesse adendo, nessa palavra, abrir um parêntese aqui e chamar a liderança, meus irmãos, a esse compromisso. Vamos ajudar o nosso irmão. Glória. Nosso irmão sofre sozinho na obra, pelejando ali. Já aconteceu aqui de a gente chegar e fazer o culto de manhã com 2 pessoas. Vamos ajudar o nosso irmão. Cada líder, se você não pode ir, convoca outra pessoa, eu não posso ir, vai lá. O outro líder, o segundo, mas não posso ir também não. Chama o outro, vamos fazer a obra de Deus com amor. Vamos começar uma nova era com toda a potência. Porque a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Aleluia. Não pode parar. E como que você vai ter discernimento para a liderança se você não fala com o dono da obra? Você tem que falar com o dono da obra, sim ou não? Como é que eu pego uma obra para construir? Eu não tenho diálogo nenhum com o dono. Como que vai ou não gostar dessa obra quando estiver pronta? Nosso Deus nos chamou para uma grande obra. Tem sido falado quase que direto sobre Neemias. Neemias foi levantado por Deus para restaurar as portas de Jerusalém, que foram derrubadas, queimadas a fogo. Os irmãos conhecem a história. E alguém que se incomodou foi lá, armou um laço para matar Neemias, Sanbalate e Tobias. Louvado seja Deus, quando chegar lá, o Espírito Santo de Deus avisou, porque Neemias tinha um relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega a fazer o convite, olha, desce aí, vamos cultuar conosco. Que cultuar o quê? Queria matar o homem. E o homem de Deus diz, olha, estou numa grande obra e não posso parar. Porque eu pararia a obra do Senhor? Não temos por que parar a obra do Senhor, tem que ir avante. Deus, Ele usa instrumentos, ferramentas dele, está cheio de ferramenta aqui na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Deus tem um nosso pastor que chega aqui falando com toda a eloquência, com toda a sabedoria, com toda uma calmaria. Já levanta eu que chega aqui, levanta o pano e mostra tudo. Louvado seja Deus, na palavra, no estudo da palavra, desce a pancada, como dizem. Mas a obra de Deus assim é completa. Aleluia. Deus chama você com o seu dom para te colocar no lugar certinho. Não põe você no lugar em que você não vai dar conta. Se Ele nos colocou em algum lugar é porque nós somos capazes. É porque muitas vezes nós relaxamos. Nós somos seres humanos. Lá no canto outro nós vamos ter uma fraqueza, vamos fraquejar, mas é necessário
que nós estejamos, louvado seja Deus, com a nossa conversa com Deus em dia. É necessário que nós estamos, louvado seja Deus, com a nossa ligação entre nós e Deus na vertical em dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Não é fácil chegar no grupo de ensino. Olha quantas pessoas estão aqui, ó. Isso é fruto de oração. Isso é fruto de uma vida dedicada a Deus. Isso é fruto de uma igreja que trabalha, que perde no físico, mas ganha no espiritual. Louvado seja Deus. Lídia, glória a Jesus. Só dos irmãos cantar, Senhor. Amém. É 4:1. 4 do 10 ao 13, filho. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter a fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te abençoe, filho. Irmãos, aí está um exemplo de um grande homem que perdeu demais. Louvado seja Deus. Está um exemplo de um homem que perdeu muito. E o seu fim foi muito triste pela causa de Cristo. Louvado seja Deus, um homem que não era um dos tais mimimi, que hoje estava bem, se amanhã não tinha dinheiro, já começa a chorar, a reclamar, e já bota a culpa em todo mundo. Bota a culpa, eu ponho culpa no meu fracasso nas pessoas, eu ponho culpa nos meus erros nas pessoas, eu nunca me falo, assumo a minha culpa, eu nunca digo que o errado sou eu nunca digo que a falha está em mim, isso seja na minha casa, isso seja no meu trabalho, mas eu sempre tenho razão sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, eu estava lendo sobre a vida dele, meus irmãos, é algo incrível o que aquele homem viveu, é algo incrível o que aquele homem passou aqui nessa terra. E mais para frente um pouco nós vamos ver até que fim que foi dado a sua vida pela causa de Cristo. Ele diz que ele aprendeu a viver em abundância, ele aprendeu a ter fartura, ele aprendeu a ter fome, ele aprendeu a ser bem visto, ele aprendeu as pessoas falarem mal dele, mas o que não pode deixar de acontecer é a obra do Senhor parar. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, ele fala que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja, nós precisamos, meus irmãos, olhar para a vida de um homem como este e tomar como exemplo. Quando nós não fazemos nada, que não fazemos mesmo aquele que julga fazer muita coisa, meu pastor. Se você for olhar para a vida de um homem desse, você vai dizer assim, mas eu não faço nada, Cristiano. O que eu faço se comparado ao que o Paulo fez? O que eu falo se comparar ao que Pedro fez, ao que Estevão fez? A fé que os homens desses tinham, a luta que eles tinham, os que eles passaram pela causa de Cristo. Aleluia. Onde esses homens andavam de cidades em cidades, caminhando sobre o lombo de um animal para fazer a obra de Deus, onde muitas vezes se escondiam, onde muitas vezes eram presos. Paulo foi preso muitas vezes pela obra de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, alguém se levanta para falar mal da gente, esse tanto aqui, ó. Mas o presbítero hoje, misericórdia, homem, sobe lá para falar bobagem o tempo todo, já fica almático. Eu não posso ouvir alguém falar nada de mim, porque eu já quero partir para cima. Que evangelho é esse que nós vivemos? Que evangelho é esse que nós apregoamos, meus irmãos? Aleluia. Precisamos olhar a vida de um homem desse como exemplo. Eu já falei e repito.
quantas vezes for necessário. Deus nos levantou para isso. Por que Ele disse que nós fazíamos outras obras ainda maior? Porque Ele espera isso de nós, não espera menos. Quando Deus nos chamou para esta obra, meu irmão Diácono João, Ele espera que nós demos o máximo de nós. Ele espera de nós que nós somos pessoas dedicadas, que nós colocamos amor como tempero na obra. Não fazer, não, vamos fazer porque foi Deus que me chamou para fazer, não foi qualquer pessoa. Não foi o pastor da igreja que me chamou para fazer isso. Se o pastor deu permissão, porque Deus colocou no coração dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora não vamos fazer de qualquer maneira, não. Louvado seja o nome do Senhor. Valdeni abre em Atos, capítulo 1. E nosso irmão Cleito abre em 2 Timóteo, capítulo 4. Louvado seja Deus. Estava estudando na segunda-feira, eu marquei um compromisso com minha esposa, quer dizer, ela marcou comigo. Vamos em tal lugar fazer uma visita, na verdade. Ela foi fazer uma faxina, chegou em casa às 6h30. Aí disse, vamos? Eu falei assim, você não tem alguma coisa para resolver em Peruíbe? Ela, é mesmo. Como eu cheguei mais cedo, cheguei 3 horas da tarde, eu comecei a estudar nessa palavra. E Deus foi colocando como referência esses versículos que nós estamos estudando, meus irmãos. Então, em cima disso aí tem um propósito. Em cima disso aí tem um tempo dedicado à palavra de Deus. Então, quando você receber uma palavra dessa, não fique nervoso comigo, não. Se você se encontrar nessa condição, se apresente diante do seu Deus. Olha, Pai, essa palavra falou comigo, eu quero conserto. Senhor, eu me encaixo exatamente no que foi dito ali. Não fique com raiva de mim, não. Se apresente a Deus. Eu vou saber que Deus vai tratar e você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estava daquela maneira e agora eu começo a ver a obra do Senhor com outros olhos. Eu começo a ver a obra de Deus como? Ele disse, buscar primeiro o reino. Por que Ele não disse buscar primeiro a família? Porque se você buscar o reino, a sua família tem que estar junto. A sua família, senão não é família. Vamos combinar aqui, nós vamos buscar a presença de Deus junto, seja em casa, seja na igreja, em qualquer lugar que for, vamos buscar a presença de Deus, a família tem que estar junto. É um ministério, meu pastor. Por que eu entendo que aqui não há unção de pastora? Louvado seja Deus, porque o ministério da mulher é o ministério do marido. Não há o ministério do marido e o ministério da mulher individual. Então a mulher tem que ajudar o seu marido no ministério dele e vice-versa. Assim a palavra de Deus diz que é uma só carne. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, amém. Amém. Capítulo 1. Verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Deus te abençoe. Meus irmãos, aqui Jesus ele fez uma promessa e havia cerca de 500 encaixados dentro dessa promessa de ficar em Jerusalém. Ele diz mais, até que do alto sejam revestidos. Tinha 500 pessoas reunidas no mesmo lugar e receberam uma promessa e receberam um compromisso, mas nem todos foram comprometidos com aquela ordenança de Jesus para a vida deles. E se você for ver um pouco mais na frente, louvado seja Deus, quando a promessa se cumpriu, os comprometidos eram 120. E vai dizer que havia cerca de 120 homens reunidos no mesmo lugar, quando veio um vento veemente e impetuoso. Louvado seja Deus, nós vemos que a grande maioria esmagadora não foram comprometidos com a ordenança que Jesus colocou sobre as suas vidas. Eu quero dizer que quando nós fomos comprometidos a Deus, a alguma coisa, nós só temos a ganhar, meus irmãos.
E não é ganhar riqueza, não, conforme eu já disse. Se nós formos olhar para o lado do material, nós vamos sempre perder. A ideia é essa, que você diminua e que Cristo apareça. Que você diminua e que Cristo cresça. Fisicamente a ideia é essa, meu pastor. Mas quando você olha para o lado espiritual, a ideia é que você cresça. A ideia é que você seja comprometido e algo seja acrescentado em você. Porque nós temos um dom maravilhoso, o dom do amor, que sobre todos os outros, o apóstolo Paulo diz que é um dom excelente, o dom do amor. Será que nós temos esse dom com a palavra de Deus, com a obra de Deus? Será que nós temos esse amor com a obra do Senhor? Ou será que nós vamos fazer porque nos foi imposto? Alguém chegou e colocou, olha, Diácono João, você vai ficar na portaria. Eu não queria ficar em pé o culto inteiro. Pastor, será que não via outra pessoa? Meus irmãos, é melhor não fazer. Como eu já disse, é melhor não fazer. Se nós não fazermos com amor, é melhor não fazermos. Louvado seja Deus que nós colocamos amor como tempero na obra de Deus. Nós vamos ser pessoas alegres, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados é feliz ou mais que feliz, irmão Cleito. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Nós vemos um homem que sofreu pela causa de Cristo. Porque Homem. Amém. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a minha vinda. Amém, irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Você vê o que é que padece um grande homem de Deus. Combati o bom combate. A vida de Paulo foi sempre esse. Sempre combatendo contra o pecado, sempre combatendo contra a injustiça, sempre combatendo contra as coisas que vinham contra a palavra de Deus. Tudo que se levantava contra a obra de Deus se levantava também contra Paulo. E a vida dele foi cercada, irmãos, de desafios. A nossa vida também é cercada de desafios. Todos os dias nós precisamos negar a nossa vontade. Todos os dias nós precisamos negar que queremos dormir de madrugada. Precisamos dormir, sim ou não? Mas precisamos também estar em dia com o nosso papo com Deus. Louvado seja Deus. E é um desafio você acordar de madrugada, você ter um relacionamento com Deus. Mas quando você faz isso espiritualmente, você se fortalece. Aí você vai dizer lá na frente, eu combati um bom combate, mas não acabou o meu municiamento, a minha munição não acabou, está em dia. Eu guardei a fé. Louvado seja Deus. Pode haver, meus irmãos, para quem está, louvado seja Deus, centrado na palavra de Deus, pode haver o combate que for. A sua fé não vai se esgotar. Porque a sua fé está firmada em Deus. A sua fé está firmada naquele que nos chamou para esta obra. E aqui o apóstolo Paulo ele lança com essas palavras que ele já previa o fim do seu ministério. O apóstolo Paulo ele já previa que ali ele já seria morto. Porque, meus irmãos, ele estava preso aqui nessa época. Ele estava preso, tanto é que se nós formos continuar lendo, nós vamos ver que ele roga, a louvado seja Deus, visita dos filipenses, para que vão visitar a ele, porque estão presos. Está, louvado seja Deus, sobre grilhões. Já pensou se fosse um de nós? Fala, não, mas eu prego a palavra de Deus, eu evangelizo, eu faço a obra de Deus no sentido literal. Eu varro a igreja, eu limpo, eu arrumo as cadeiras, eu cuido de tudo, eu limpo os instrumentos. Mas por que tantas coisas ruins, louvado seja Deus, sobrevêm sobre a minha vida? Por que tantas coisas ruins acontecem na minha casa? Eu tenho orado por salvação de alma, mas isso não tem acontecido. Eu tenho orado por enfermo,
mas a enfermidade insiste em estar sempre na minha casa. Eu tenho orado por libertação para o meu esposo ou para minha esposa, se libertar de um vício, mas não acontece, meus irmãos. Olha para a vida desses homens que seguiram a Jesus. E fazendo tudo isso, olha a promessa que eles tinham como vantagens. Pescar homem, olha para isso. Negaram a si mesmo, negaram a sua casa, tomaram a cruz, seguiram a Jesus. Será que nós já parou para pensar nisso? Será que nós já parou para pensar que os nossos antecessores, as pessoas que antecederam a nossa vida no Evangelho, não tiveram nenhum terço da mordomia que temos hoje? Eu vou pregar lá em Itanhaém, meu pastor. Eu saio daqui meia hora antes, pulo dentro do carro, daqui a pouco eu estou lá. O camarada ia pregar em Itanhaém, ele saía um dia antes. Ele fazia uma caminhada de uma noite inteira para de manhã ele estar lá no seu compromisso. Louvado seja Deus, mas não abandonava a obra de Deus. Não ficava reclamando quando se machucava com alguma coisa, meu pastor. Não ficava se lamentando ou falando para um e para outro as coisas que você não concorda. Glória a Deus. Mas se eu não concordo com uma coisa, o problema é meu. Será que Deus ele não concorda também? Ou será que eu não concordo e eu coloco diante de Deus, Senhor, eu não estou concordando com isso. O Senhor pode me mostrar a realidade se eu estou errado ou não? Porque muitas vezes assim, a minha vontade, meu pastor, tem que estar acima da vontade de todo mundo. Não, eu quero tal coisa e ponto, acabou. Os outros não gostar, o problema é dele, não é assim. Nós precisamos entender que Cristo é o grande aqui dentro. Cristo é aquele que nós precisamos que ele cresça. E nós somos todos pequenininhos. Então a nossa vontade não tem valor de nada. O que importa é a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu faça isso? Será que quando eu coloco uma roupa, eu vou lá no espelho e falo, Senhor, tá legal? Se eu for assim, não vou escandalizar ninguém lá na igreja. Senhor, se eu for lá na feira assim, ninguém vai me confundir com a Jezabel ou com qualquer um outro profano aí? Será que alguém vai me olhar e vai dizer que eu sou crente? Porque assim, quando você está a caráter, você não é confundido, meu pastor. Você não é confundido. Eu quero ver alguém chegar uniformizado em algum lugar e alguém não mata logo a charada, dizer que ele trabalha em algum lugar. Eu vou estar com o uniforme da Sabesp. Alguém olha, esse cara trabalha na Sabesp. Eu vou estar com o uniforme de qualquer empresa, vai estar logotipo lá, esse cara trabalha aí, porque ele está a caráter. Nós precisamos, como filhos de Deus, estar a caráter. Alguém olhar para nós e vai dizer, olha, esse veste, mesmo que não seja, se veste como crente, deve ser um crente. Esse camarada aí fala igual Pedro, né? Mas você fala igual a ele? Não, não conheço. Você fala igual a ele? Não, não conheço. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Atos capítulo 20. Deixa eu ver quem vai ler agora. Vitória. Atos capítulo 20. Vitória lê. E o oitavo a sua irmã, acho que é Esther, né? Lê o Filipenses capítulo 1 depois. Louvado seja Deus. Aleluia. Precisamos dos irmãos adorar o Senhor em tempo e em tempo de fora de tempo. Aleluia. A vida de Paulo vai estar descrito algumas coisas nesses versículos. Nós vamos ver as nossas irmãs ler. Atos 20, do 22 ao 25. Louvado de cantar o Senhor. Amém. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo aqui, meus irmãos, ele estava a caminho de um lugar onde ele descreve dizendo que
ele não sabia o que iria lhe acontecer, mas pelo Espírito de Deus, ali lhe esperava prisões, ali lhe esperava grilhões, ali lhe esperava um carrasco. Mas sobre todas essas coisas, ele diz que eu não tenho a minha vida como preciosa, ou seja, a vida dele diante da causa pouco importava. Não importava, o que importava era a palavra de Deus. Por isso que eu bato nesse martelo, meus irmãos, o tempo todo. Nós precisamos colocar a obra do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós não temos força, peça para Jesus. Ele é o dono da obra, Ele é o seu dono, Ele é meu dono, Ele é o nosso tudo. Tudo aquilo que precisamos está nas mãos de Deus. Paulo aqui, ele já sabia que ele iria morrer. Ele já sabia que o ministério dele estava por fim. Ele não tinha mais esperança em que ele iria continuar lidando com essa obra, porque ele já tinha feito. Ele disse no versículo que lemos anteriormente: combati o bom combate e guardei a fé. Louvado seja Deus, acabou a carreira e guardou a fé. Então ele sabia já, meus irmãos. Se fosse eu, talvez, ou se fosse você, falava: eu não vou lá não. Eu vou correr risco de ser preso, meu pastor. Eu vou ser morto naquele lugar, porque já me juraram. Se eu voltasse lá, se me visse pregando a palavra de Deus lá, ia me matar, ia me botar na prisão, ia me prender. Louvado seja Deus, eu não vou lá não. Talvez se fosse qualquer um de nós pensava dessa forma, mas ele dizia: não, eu não tenho a minha vida como preciosa. Então agora, meus irmãos, estamos em um momento de nos agarrar ao Senhor. Viu? Nós estamos num momento de nós falar assim: a obra de Deus é a minha causa. Eu vou abraçar esta causa. Então tudo que me for posto a fazer, eu vou fazer com amor. Não que você e eu não estejamos fazendo. É como eu disse, os chapéus serão lançados. Se servir, vista, se conserte com o nosso Deus e vamos fazer a obra. Deus, vamos para cima, meus irmãos. Vamos acabar com esse disse-me-disse, vamos acabar com essa falta de comunhão, de união. Só eu faço, os outros não fazem, eles não veem o que os outros fazem. Se eu não estou fazendo, se eu me encaixo nisso aí e não estou fazendo, vamos procurar fazer. Aleluia. Vamos evangelizar, vamos sair para a rua, apregoar a palavra de Deus. Vamos fazer a casa do Senhor encher, porque o nosso lema é povoar o céu, o nosso lema é saquear o inferno. Quando fazemos isso aqui, olha só que coisa boa. Quando nós saímos para evangelizar aqui, tenha certeza, Deus vai designar alguém para evangelizar a sua mãe, lá longe, talvez em outro estado, lá no norte ou lá no sul. Vai evangelizar o seu pai, os seus irmãos, talvez os seus amigos, porque é uma compensação, um equilíbrio. Eu vou fazer a obra de Deus aqui, Deus vai levantar alguém lá através da minha oração. Senhor, levanta alguém lá na minha cidade, Pai. Minha família está lá, Senhor, precisando de um auxílio, de uma ajuda. A minha família está lá, Pai, e eu não tenho como evangelizar. Certa vez Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Aí você coloca isso: Senhor, eu não tenho, a minha fala não tem muito valor lá, levanta alguém. E assim, meus irmãos, a obra de Deus é feita. Irmã Esther. Filipenses 1. Isso. Versículo 21. Estão todos compartilhando? Amém. Porque para mim o viver é Cristo e a morte é ganho. Só isso, minha irmã, Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Alguém sabe qual foi a última coisa que Paulo viu? Alguém sabe? Ele ficou preso num calabouço, num lugar escuro, por vários dias, com seus braços e pés sobre agrilhões. Alguém sabe? A última coisa que Paulo viu foi o rosto do carrasco. Sabe o que o carrasco fez? Arrancou a cabeça dele. E ele sabia disso antes, meu pastor. Ele sabia disso antes. Mas para ele cumprir, para ele vencer a sua obra aqui, o seu mandato aqui na terra, para ele cumprir o seu chamado aqui na terra, era necessário ele trilhar aquele caminho. Por isso que ele falou que não tenho a minha vida como preciosa. Se é para fazer a obra de Deus,
vamos fazer a obra de Deus. Se é para morrer pela causa, vamos morrer pela causa. Acredito que nos dias de hoje, se tiver, vai ser muito poucos. Alguém que tenha essa coragem, meu pastor. Não, você vai negar a Cristo ou vai morrer? É mais fácil dizer que vai negar, não é mesmo? Olha, você vai negar a Cristo ou eu vou arrancar a cabeça do seu filho? Nós vamos negar a Cristo, né? Mas antigamente, tinha homens e mulheres que eram capazes disso. Imagine só Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de ser pai de multidão. Abraão, Deus deu uma promessa para ele, e ele foi no intento de sua mulher e acabou querendo acelerar o tempo de Deus. E ali teve um filho com a escrava da sua mulher. Não era o tempo de Deus ainda. Aí cumpriu-se o tempo de Deus na vida de Abraão. E Deus deu a Abraão ao filho. E por 13 anos, Abraão deixou de sacrificar a Deus. Abraão não era mais o mesmo agora, depois que recebeu a promessa. Ou seja, a promessa estava atrapalhando Abraão a adorar a Deus. Aí um dia Deus falou, vou ver se Abraão ainda é o mesmo. Assim como ele fez com Daniel. Daniel, ainda você ainda é o mesmo. É o mesmo Daniel. E Deus pede o filho dele, o filho da promessa, o único, era só um que tinha, em sacrifício. Ó, você vai subir lá no Monte Moriá, vai sacrificar Isaac a mim. Imagine agora, Jair, o coração desse pai. Já imaginou? Vamos fazer a obra, Elvis? Meu pastor Elvis, vamos fazer a obra. Abraão reúne 2 dos seus servos, põe o moço sobre o jumento. Vamos fazer a vontade de Deus. E você pensa que saiu de casa e subir ali? 3 dias de viagem, 3 dias em silêncio. Já parou para imaginar quantas coisas passou na cabeça desse homem, no coração desse homem? Estou levando o meu único filho, aquele a quem eu tanto amo, e eu vou matar ele pela causa. Não é nem alguém que ia matar. Você já imaginou isso? Caminharam 3 dias em silêncio. Chegando no pé do monte, Glória a Deus. ele disse para os seus moços, para os seus rapazes: fiquem aqui, e eu e o moço subiremos, e de lá voltaremos. Glória a Deus. Será que nós temos fé a esse nível, meus irmãos? Glória a Deus. Será que nós somos capazes de sacrificar aquilo que amamos pela causa? Deus encontrou Abraão com a mesma fé, embora esteja desleixado na obra. É natural, uma vez ou outra, nós nos enfraquecermos. Nós somos carne, somos fracos. A palavra de Deus diz que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É necessário, quando Deus nos chamar, nós estejamos atentos e nós ainda sermos o mesmo que recebemos o chamado. Abraão subiu com a fé que ele voltava com o moço. Talvez se fosse eu ia pensar assim: não, eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar, porque Deus tem poder. Sim ou não? Eu vou fazer a vontade de Deus, mas Deus não vai me desamparar, não. Mas o que Deus queria era uma prova de amor da parte do seu servo. Glória a Deus. Será que nós temos provado para Deus o amor que temos por Ele? Será, meus irmãos? Porque com esse tão grande amor, Ele vai nos levar para morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Com esse tão grande amor, o sacrifício dele, louvado seja Deus, o sacrifício vicário, tem um grande efeito sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E quando nós recebemos esse chamado, não vamos ser egoístas, não. Vamos estender esse chamado ao nosso irmão, à nossa família, alguém lá do nosso trabalho. Vou dizer: olha, Jesus te ama tanto. Jesus deu a vida dele pela sua. Sabe, sofrimento que havia lá no passado, conte alguma coisa. Tem tantas histórias verídicas na Bíblia, conte alguma coisa.
Olha, tem um passado assim, assim, assim. E Jesus, ele foi e passou por aquilo, quando era aquele povo que passou. Não fala que era ele não, porque você vai ficar com raiva de você. Fala, aquele povo daquela região ia passar por isso, isso e isso. Ia tomar chibatada. Louvado seja Deus. E aquele chicote, ele tinha 3 pernas. E cada perna tinha 12 pontinhas de aço. Ou pontinha de osso de carneiro, de cordeiro. Que quando fazia assim, puxava, rasgava a carne. Sabe, era o castigo que tinha o povo daquela época. Aquele povo, quando cometia um crime, eles eram crucificados. Eles, antes disso, passavam por todo um processo. Eles levavam a haste da sua cruz, eles apanhavam, eles ficavam com fome, eles ficavam no sol, e até por fim morria lá na cruz. Era para pagar o crime que ele tinha feito. E trazendo para os dias de hoje, o pecado é um crime espiritual, meu pastor. Quando cometemos um crime, quando cometemos um pecado, estamos cometendo um crime ao nosso Deus. Quando a palavra diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, são estas obras, essas que no popular hoje é chamado de pecado, mas naquele dia será chamado de crime. Agora o mestre vai chamar e vai dizer: olha, você está sendo condenado pelo crime de desejar a mulher do seu próximo. Você está condenado por um crime de feitiçaria. Você está sendo condenado por um crime de homossexualismo. Você está comentado, e há uma lista muito grande, meus irmãos. E há nome de muitos crentes nessa lista. Oxalá que o Senhor nos encontre como Ele encontrou Abraão. Talvez até um pouco disperso, mas o seu coração ainda era o mesmo, coração de amor para a obra. De quando ele diz assim: ó, sai da sua terra, sai do meio do seu povo, da sua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Olha só para isso. Vai para um lugar que eu ainda vou mostrar para você. E ele deixou tudo e foi para esse lugar. E todavia ele foi próspero nesse lugar, porque ele foi obediente. Então, quando nós somos obedientes ao chamado de Deus, meus irmãos, Ele vai acrescentar coisas na nossa vida que vai somar para você continuar fazendo cada vez mais. Deus, Ele vai renovar em línguas. Deus, Ele vai renovar em palavra. Deus vai renovar com um dom de cura, um dom de libertação. Você vai orar e os demônios vão embora, porque vai ver a presença de Deus na sua vida. Então vale a pena, meus irmãos, cada instante que nós estamos pelejando na obra de Deus. Não espere você ter posse de um microfone, não espere você ter posse de uma oportunidade aqui na igreja, não. Mas tenha essa oportunidade todos os dias. Quando o dia amanhece, que Deus abre lá o seu olhinho, abre lá a torneirinha lá para respirar o ar, é uma oportunidade para você sair fora, primeiro agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela noite que passou. Aí quando você sair na rua, que você encontrar alguém, você se lembra: essa graça que Deus me deu, eu quero contagiar alguém com esta graça. Aí quando você passar: oh meu irmão, Deus te abençoe, Jesus te ama. Quantos fez isso hoje? Meus irmãos, é para nós vermos o quão estamos agindo relaxadamente. Nós não precisamos do pastor chegar e falar para nós: olha, vamos evangelizar, olha, vamos sair para a rua, olha, vamos fazer, olha, a obra de Deus é assim. Não, nós somos instruídos, e muito bem instruídos. Eu estou aqui já há algum tempo, e todas as quarta-feiras tem palavra de instrução.
Aleluia. Todas as quarta-feiras tem palavra de exortação, tem sim ou não? Aleluia. Pode falar o que quiser, meus irmãos, mas nós temos palavra nesse lugar. Deus, Ele usa pessoas nesse lugar para nos mostrar quem somos, para nos lembrar para que fomos chamados. Nós não recebemos um espírito de medo, de covardia. Não somos mais escravos do medo. Quantas pessoas têm medo de se endividarem, de ficar sem dinheiro, de faltar as coisas, de não ter roupa, de não ter combustível para um carro, de não ter um carro. Esquecemos que o nosso maior medo é ir morar com o gabiroto, de morar com o Satanás, o inimigo das nossas almas. É disso que nós precisamos ter medo. E se nós não fazermos a vontade de Deus aqui na terra, é lá que vamos. No chulo da palavra, como a gente tem ouvido direto aí. Se não fazermos a vontade de Deus, vamos sentar na brasa. Meus irmãos, o que nos espera é um futuro incerto. Então fazemos por onde sermos embaixador do céu aqui na terra. Quantos sabem o que é embaixador? Eu sei que sabe, tem gente que sabe, tem muita gente aqui inteligente e estudada. Representante. Embaixador, meus irmãos, quando você é enviado de um país para representar outro país em outro lugar. Só um exemplo. Eu sou brasileiro e eu sou enviado na Embaixada dos Estados Unidos e eu vou ser representante do Brasil lá. Então, qualquer coisa concernente, qualquer informação concernente ao Brasil, alguém vai falar comigo que eu sou embaixador do Brasil. Então, espiritualmente dizendo, você e eu, e nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Então, quando alguém perguntar alguma coisa concernente ao céu, vai perguntar a nós: olha, como é que faz para eu ir para o céu? Como que é o céu? Fala assim: olha, eu não sei te dizer como é o céu, posso te dar umas dicas. No céu lá tem rua de ouro, lá tem muro de jaspe, lá é lindo, lá é maravilhoso, lá não precisamos de luz, que a palavra diz que a luz de Deus ilumina todo o lugar. Vai crescer nessa pessoa um desejo de conhecer esse lugar. Como que eu faço para ir para lá? Fala: agora eu vou te ensinar. Aí você pega a palavra de Deus e despeja em cima dele, porque você tem por obrigação de ter isso. Meus irmãos, os judeus, os garotinhos, quando tem 12 anos, eles já têm que saber os salmos de cor. Quem é que sabe isso? Quem é que conhece os salmos de cor? Só para nós sabermos como estamos. Não estamos nada bem. Aleluia, Jesus. E precisamos melhorar bastante. É verdade. Deus, Ele quer buscar filhos formosos, bonitos, inteligentes. E isso está tudo aqui nesse meio. Aleluia. Está no nosso meio essa característica deste povo. Vai morar no céu. Aleluia. Lá não é iluminado ninguém como feio, como preto, como branco, com algumas frases que se diz aqui é racismo. Não. Lá nós vamos ter uma só função. Aleluia. Lá nós vamos ter um só chamado. Lá nós vamos adorar a Deus dia e noite. Quantos aqui já receberam esse chamado? Quantos aqui exercem esse chamado? Louvado seja Deus. Precisamos fazer, meus irmãos, como o nosso irmão fez. Não termos a nossa vida como preciosa. A vida do que está lá fora vale mais que a nossa. Porque o que nós temos que pensar é isso. Se sucumbirmos agora, vamos morar com Deus. E quem está lá fora? É nisso que nós temos que pensar. Qual que é o impacto espiritual que vai ter aí? Uma eternidade sem Deus, de alguém que nós poderíamos evangelizar. Vamos ter um impacto espiritual muito grande de alguém que perece sem conhecer essa
vida que você tem, essa vida que você exerce, de vir para a casa de Deus com todos os seus problemas, cansado, triste, muitas vezes nervoso, muitas vezes contrariado, porque durante o dia você foi afrontado, durante o dia alguém te falou que você não queria ouvir, porque durante o dia você às vezes não teve o que comer ou o que beber, porque muitas vezes você veio caminhando debaixo de chuva e tomou uma topada, machucou o pé e você reclama. Mas quando chega aqui, Deus ele te renova, Deus ele te alegra, Deus ele te fortalece, Deus ele muda o estado que se encontra a sua vida. Aí você volta para casa agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Eu nem queria vir hoje na igreja, mas enfrentei e neguei a minha vontade. Enfim, e Deus fez algo grandioso. Amém, meu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O relógio não para, a hora passou, e eu quero agradecer essa oportunidade, irmãos, dizendo a vocês, toma essa palavra aos seus corações. Vamos melhorar diante de Deus. Amém?